Fóruns online. Você não precisa ser cronicamente online para participar de algum, seja o X, o Reddit ou até mesmo o Discord. Porém, nenhum dos sites, fóruns ou redes sociais existiria, talvez da mesma maneira que é hoje em dia, sem a influência desse específico. Hoje, o vídeo é sobre 4chan. Então, sem mais enrolação, já curte e raiva pro vídeo chegar o mais longe possível, não se esqueça de se inscrever e... só comigo. Aí você me pergunta, Alvarales, por acaso você acessa alguma dessas redes sociais com frequência? bom, meio que sempre quando vou falar sobre algum low call, eu tenho que entrar no Reddit ou no 4chan mesmo. Então o inferno está cada vez mais próximo. Porém, pra quem não faz ideia do que é o 4chan, eu acho justo eu apresentar ele aos senhores. No devido contexto. O 4chan foi criado em 2003 por Christopher Poe. Sim, inspirando num outro fórum japonês chamado Futaba Channel, onde o foco era em animes e mangás. E sim, o 4chan surgiu como um desses fóruns também, já que em 2003 animes, mangás e essas coisas que hoje em dia são totalmente mainstream, era algo totalmente mais nichado, tá ligado? E sem sombra de dúvidas eu agradeço por hoje em dia não ser mais nichado, porque justamente eu posso ver coisas como essa daqui todo dia, tá ligado? Tipo, não tem mundo melhor pra se viver. E, é claro, justifica totalmente o 4chan ter o foco em animes, justamente porque o Christopher fez o site com 15 anos de idade. Com 15 anos de idade, eu assistia Death Note e achava aquilo muito profundo. Não era, guys. Vamos assumir, tá ligado? Não era tão profundo assim. E o 4chan, diferente de outras redes sociais que pediam pra você cadastrar até a sua quinta família pra ter um acesso ao site, se vendia como algo totalmente anônimo e livre, sem regras, tá ligado? O sonho vívido do monarca. E mesmo com os moderadores sabendo exatamente o que você é, eles nem ligavam para os seus posts, só agindo realmente em casos onde crimes aconteciam. E não são poucos, senhores, são muitos. E o 4chan, ele seguia aquele modelo, tipo, sem likes, sem seguidores, sem influencers no geral. Imagina a Virgínia do 4chan, deve ser algo nível criminoso, tá ligado? E funcionou muito bem, já que você podia apostar o que você quisesse, a hora que você quisesse, sem ter que fazer uma verificação de 7 etapas no processo. Eu sei que eu não sou um robô, mas por que às vezes eu não consigo preencher onde tá um hidrante? O bagulho fica repetindo. E com isso, vários memes que a gente utiliza no dia a dia e que você conhece também, surgiram de lá. Coisas como Boomer, OP, Shed e até mesmo Gunner. Surgiu esse termo dentro do 4chan. E pra vocês terem noção do escopo que o 4chan abrange dentro da internet, querendo ou não, quase tudo que você consome na internet acabou surgindo, se ramificando de lá. É claro que muitas coisas surgiram de outra maneira, mas é muito difícil você encontrar algo grande que não tenha um pinguinho de raiz dentro do 4chan. Coisas como shitpost, creepypastas e args em si surgiram de lá. Backroom surgiu do 4chan. E querendo ou não, até o meu canal, sem sombra de dúvidas, e junto com os canais que eu acompanho e que me inspiraram a fazer o meu estilo de vídeo, não seriam a mesma coisa sem esses elementos que compõem toda a árvore genealógica do 4chan. Já que, pô, o personagem aqui do canal, que é o Gunner, não surgiria sem isso, tá ligado? Sem contar também que uma das figuras mais carimbadas e conhecidas da internet, que são os anônimos, surgiram dentro do 4chan. No início como uma piada, só que hoje em dia, quando eles aparecem, dá aquele clima pesado de plantão da Globo, tá ligado? Sempre quando os manos decidem se posicionar sobre alguma coisa, sobre algo horrível que tá acontecendo no mundo e que eu não queria saber, só que infelizmente arquivos jogados na minha cara me fizeram ver. Só que justamente quando eu falo essa palavra anônimo e sem limites, é quando você percebe que tem muita margem pra dar merda. E senhores, isso aconteceu pra cá. E infelizmente não demorou muito pra situação do 4chan virar basicamente um fórum de supremacista e pessoa extremamente louca da cabeça. Já que querendo ou não, coisas legais dentro do fórum aconteciam, tá ligado? Só que com o tempo e atualmente, elas foram totalmente consumidas pela parte mais tóxica. As pessoas mais normais acabaram migrando do 4chan para coisas como Facebook, Instagram, até o mesmo TikTok. Já as pessoas mais macabras mesmo continuaram por lá, tá ligado? Tanto que hoje em dia eu não recomendo você pisar lá. Lá é terra de ninguém, lá é Badlands, tá ligado? Inóspito. Tanto que dentro do 4chan temos documentados vários casos de crimes, atentados, pessoas que falaram que iam na escola fazer um pumped kicks e que de uma outra, ou a própria moderação denunciou o cara e a polícia foi lá nele e descobriu que o cara realmente já cometeu um crime, ou a moderação simplesmente não ligou. Daí depois eles ligaram a TV e viram que realmente um crime tinha sido cometido. Parabéns, guys. Termos que utilizamos hoje em dia ganharam popularidade lá justamente porque alguns desses termos têm uns focos bem macabros, tá ligado? Justamente o incel em si surgiu de lá por conta de homens frustrados que basicamente seguiram o conselho do Peter Griffin aqui
que, em vez de tentarem acabar com a própria vida, acabaram com a vida das parceiras. Muito por conta que simplesmente foram rejeitados, tá ligado? Então, realmente, o termo do incel brutal surgiu por lá. Além também que o tema NSFW ganhou popularidade no 4chan, junto com todas as regras da internet, inclusive a regra número 34, que pra quem não conhece, significa que se tá na internet, vai ter uma versão mais 18 sobre. Mas voltando nessa parte do conteúdo NSFW, coisas como o famoso Goré, ou até mesmo o Eroguro, que é um tema que eu vou trazer aqui no canal, se popularizaram muito por lá, tá ligado? E, querendo ou não, o 4chan, pra essa galera mais gunística, era isso, tá ligado? Onde vários caras que já estavam no nível 500 de bronze, zeraram todas as páginas do site de vidraçaria do Xvidros, acabavam indo lá pra tentar descobrir um novo fetiche. E com isso eles descobriam coisas desde inflation, que é você gostar de balões e pessoas inchadas, até sketch. Não pergunte ao diretor do filme de Turma da Mônica o que é isso, você não vai gostar da resposta. E querendo ou não, toda essa popularidade em cima de temas estranhos, fetiches bizarros e coisas mais esquisitas, surgem justamente pelo fenômeno que ele causou, que era o anonimato, o que até hoje em dia respinga em várias redes sociais, com pessoas que simplesmente se acham intocáveis porque criaram uma conta fake no TikTok pra fazer LARP de neonazi. E aproveitando esse tópico logo pra tirar o elefante branco da sala, anonimato na internet é tão real quanto aquela menina que você tá web namorando há 3 dias que mora em Tocantins. Mano, para com essa merda. Já que, incrivelmente, você não tá anônimo na internet. Mesmo se você coloca na aba anônima, amigão, todo mundo sabe, eu trabalho com provedor de internet. Eu não quero falar o que o João Guilherme pesquisou às 3h45 da manhã. Você é nojento, cara. E é por conta disso que muitos casos e crimes bizarros que eram pra acontecer realmente são impedidos, tá ligado? Porque não existem essas coisas, tá? Então, se você tem a sua continha fake justamente pra ficar falando coisa escrota, uma hora ou outra você vai receber uma procuração da Polícia Civil e, meu amigo, tu tá fudido. Já que recentemente um homem acabou sendo preso porque a empresa de chat GPT que ele usava desconfiaram o porquê que ele queria enterrar um frango de 75 quilos e acabou que a polícia foi mandada na casa dele. Então, ó, vigia, gurizada. E voltando mais ao tema, hoje em dia é totalmente normal você ligar a TV ou abrir o TikTok e ver uma notícia de alguém que acabou se bigodando por conta de influência externa. E novamente, costumes horríveis também surgiram daquele site, onde temos casos desde esse menino que achou uma granada e os caras começaram a dar ideia do que ele poderia fazer com aquilo, ou até desse moleque que falou que achou uma seringa azul e os caras falaram pra ele se injetar. Se você pegava e chegava num fórum falando, gurizada, tô me sentindo meio mal, eu acho que não tem mais saída pra mim, os caras, em vez de falarem, não, pensa na sua família, cara. Amamos você. Não, eles no máximo iam te dar um tutorial nível manual do submundo de como você iria fazer aquilo da maneira mais eficiente possível. E sendo bem sério com vocês, gurizada, eu sinto que a cada tópico aqui do roteiro, eu tô descendo cada vez mais no inferno. E obviamente também que seria um crime, um baita de um pecado eu fazer um vídeo sobre o pai das redes bizarras e não fazer o nosso infame e querido caso bizarro. E falando em manual do submundo, o caso bizarro de hoje que eu vou mostrar pra vocês é um dos mais infames e horríveis possíveis que surgiu dentro do 4chan, que infelizmente acabou também tendo uma vítima real. O caso de hoje é sobre a receita de criação de cristais. O que acontece é o seguinte, no dia 18/8/2009, um anônimo postou num fórum do 4chan que ele tinha uma receita incrível pra passar a todos, um experimento científico que permitia você criar cristais caseiros. Isso mesmo, bitch! Cristais Outer White! E querendo ou não, a parte caseiro, que é a que mais deixa todo mundo em choque e que prejudica tudo isso. Já que você poderia simplesmente, com itens da sua casa, como água, amônia, um canudinho para você assoprar um ar, fazer cristais caseiros, cara. Só que o que acontece é o seguinte, sabe quando você vê aquelas notícias que falam pra você nunca misturar Veja, água sanitária, detergente, água sanitária? Porque cria gás cloro. Se você misturar amônia e água sanitária, você cria isso. O gás cloro é tão horrível e tão prejudicial para o ser humano que ele foi usado no primeiro conflito mundial como uma arma de extermínio em massa. E tudo isso piora justamente porque esses itens você facilmente encontra no supermercado. Então, quando várias pessoas decidiram fazer o seu kit Walter White caseiro, acabaram por se intoxicarem durante o processo, com muitos sendo hospitalizados e passando mal pra cacete, já que além de causar sequelas no seu pulmão
que são quase irreversíveis, você sente a sensação de ter 1000 agulhas no seu pulmão enquanto você respira. E o que piora tudo isso é que, além de você misturar amônia e água sanitária, a pessoa ela soprava com canudo, só que o canudo só fazia ela ficar mais perto da receita. E se ela fizesse um durante o processo, aí você viu, gurizada, é lança caseiro. Não faça isso em casa, pelo amor de Deus, já vou avisando aqui. Só que o que acontece depois de tudo isso é que piora 1000 vezes mais, já que dentro do 4chan tem uma ótima cultura chamada bait. Sim, da mesma família do rage bait, né, é bait primeiros, onde simplesmente você envia ou informa uma pessoa de algo totalmente absurdo e mentiroso, justamente para ela acreditar, para você ver qual que vai ser a reação dela. Querendo ou não, é das mesmas raízes de quando você manda uma figurinha do Capitão Pátria desejando um dia abençoado para sua família, tá ligado? Só que piora justamente porque o bait é visto da mesma maneira que uma trollagem, uma pegadinha. Então, muitas pessoas, principalmente as inconsequentes, acabam divulgando isso como se fosse uma receita real. E querendo ou não, pessoas que não fazem parte desses fóruns, que são mais normes, por assim dizer, acabam acreditando, justamente tentando repetir o processo e, por vez, se intoxicando também com isso, que é, novamente, algo extremamente prejudicial, podendo te levar de caixa. Então, essa trend acabou por um tempo se espalhando da mesma maneira que um vírus, tá ligado? Com várias pessoas enviando de uma pra outra, e muitas vezes ou levando como pegadinha, ou simplesmente achando que era uma receita muito legal, um experimento que você poderia fazer em casa. E justamente como dentro do 4chan tinha vários trolls que gostavam de pegar comunidades mais frágeis pra fazer essas coisas, acabou chegando na comunidade de Roblox. E se atualmente você faz parte da comunidade de Roblox, saiba que ela é uma das que são mais afetadas e atingidas por trolls externos de outras redes, pelo simples fato que a maioria esmagadora dos usuários e membros dessa comunidade são menores de idade, que por vez são mais influenciáveis e acabam acreditando mais em coisas que não fazem nem um pouco de sentido. Porque se você até hoje chegar no Hobby Brain Hot e falar que você é um youtuber famoso e que você vai dar um Brain Hot pro moleque porque você tá fazendo um teste de humildade, ele vai acreditar e tu roubou um tralala lendário. Não que eu tenha feito isso. Então, sim, essa mesma receita do mal acabou chegando lá e infelizmente logo após a gente teve a notícia de uma mãe no subreddit do Legal Advice, onde uma mãe falava que o filho dela de 11 anos tinha ido dessa pra melhor devido a um post do 4chan, que descobriram que era esse mesmo post, tá ligado? E infelizmente, como o 4chan seguia nesse modelo anonimato, onde a moderação denunciava se quisesse, não tinha mais nem como achar o rastro também desse cara. Obviamente que a moderação também tava pouco se lixando pro caso, tá ligado? E infelizmente essa acabou virando mais uma das fatalidades que acontecem dentro da internet, já que eu não vou ser hipócrita aqui, eu e vários de vocês que estão me assistindo agora também consumiram ou consomem internet de maneira irrestrita. Muitas vezes só porque seu pai ou mãe é irresponsável, joga um celular ou um computador na sua mão e fala tome, deixa em paz, ou porque eles não têm tempo de ficar do seu lado o tempo todo vendo o que você tá assistindo. No meu caso foi essa segunda opção, já que sendo bem sincero com vocês, tá ligado? A internet até hoje segue nesse mesmo modelo críptico e horrível, já que basicamente todas as redes sociais que você usa hoje em dia são cabeças derivadas desse monstro chamado 4chan, que infelizmente é o pai da internet de certa maneira. Frases, memes, gírias, coisas que você usa tanto pro bem quanto você pode usar pro lado ruim, surgiram de lá. E como mensagem desse vídeo eu deixo isso: tome cuidado com as pessoas que você conversa na internet, com as coisas que você faz ou até as receitas que você segue. E justamente uma coisa eu falo: nunca entrem no 4chan. Não é porque é um monstro que vai destruir o seu computador, mas sim porque são vários fatores que vão acabar zoando a sua cabeça com o tempo, já que o 4chan infelizmente é uma dessas redes obscuras, sombrias e extremamente horríveis que temos a rodo e ainda com milhões de usuários ativos dentro da nossa internet. É, gurizada, começando a semana daquela maneira, do jeito que eu gosto, né? Bem leve. Esse vídeo vai ficar pronto de madrugada, porque eu sou aparentemente o senhor Mene mãos à obra, já que minha mãe me mandou uma mensagem hoje cedo falando: Álvaro, vem aqui me ajudar aqui rapidinho a construir um negócio. Eu levantei um telhado de uma varanda, gurizada. Eu tô com minhas costas, eu tô com meu braço zoado, pô. A telha quase caiu em cima de mim. Então eu tô extremamente quebrado e agora eu vou editar esse vídeo. É isso aí. Uma coisa que eu gostaria de falar: muito obrigado a todos pelos 5 mil inscritos. Vocês são incríveis e estão me ajudando realmente a realizar esse sonho que tava meio impossível há
falava uns meses atrás e que agora tá se tornando realidade dentro da internet, que é produzir conteúdo, e tem gente que gosta do conteúdo que eu produzo. Se você tiver alguma ideia, não esqueça de mandar aqui nos comentários que eu leio todos, tá ligado? Sempre eu mando lá um coraçãozinho quando eu ler a sua mensagem. Pode demorar, papo de meses. O mano de War Thunder tá ligado? Demorei quase um ano pra fazer o vídeo dele, mas sempre sai por conta que as ideias competem com delírios da minha mente. Mas por hoje é isso, muito obrigado a todos, vocês são incríveis, curte a hype pra vídeo chegar o mais longe possível. Meu nome é Alvaralhos e fui!